primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse papo com você. Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre o processo criativo, né? O roteiro, ele foi feito aí há mais de uma década, você foi trabalhando nele. Sim. Eu, como roteirista, também eu sei como é, né, o processo criativo, ele é muito importante para a estrutura do projeto. Conta um pouquinho como foi dar à luz a um banquete de Bom, Halloween. com certeza. Eu vou dizer o seguinte para você. Como roteirista, a gente nunca quer escrever um roteiro por 10 anos. Né? A gente nunca fala assim, vou escrever por 10 anos e talvez depois de 10 anos vou fazer o filme. A gente quer escrever. Claro, eu acredito que um roteiro bom precisa passar por vários feedbacks, você precisa ter aí, eu acho assim, pelo menos umas 15 versões. Mas assim, eu não imaginei quando eu comecei a escrever que ia demorar tanto tempo para ter os recursos para fazer o filme. Então, assim, aconteceu que eu escrevi uma história, um curta-metragem sobre pessoas que influenciavam outras pessoas. É um grupo de pessoas em que no final essas pessoas, as histórias se unem e a gente tem um final interessante. Mas isso evoluiu aos poucos. Você sabe que muitas vezes a gente não controla muito o processo criativo. Eu acho que quando eu escrevo, às vezes eu não sei como eu vou terminar uma história, né? A gente começa com umas ideias, né? E muitas vezes a gente tem as ideias, coloca ali os pontos, e a inspiração vem e você muda tudo. Então, Sim. assim, eu acredito muito na espontaneidade. Então, me desculpe pelo meu português, né? 25 anos fora, então já vou dizer. Tá ótimo. Para quem estiver ouvindo, se eu encontrar a palavra errada. Mas, enfim, eu acredito em você não ter muita estrutura quando você escreve. Eu conheço muitas pessoas que colocam, né, as cartinhas na parede com, né, o clímax, aqui vai ser a mudança, aqui vai ser... Eu jogo tudo fora e eu deixo a minha inspiração vir. E, para ser sincero com você, quando eu comecei, quando eu tive aí a primeira versão do Halloween, né, um banquete de Halloween, foi surpreendente, porque eu vi que a minha inspiração me levou para um lado mais de terror comédia, e eu meio que deixei rolar. A gente meio que, ok, eu acho que essa é a veia da coisa. E eu tentei fazer esse filme em 2012. E eu não consegui, porque eu não tinha recursos, eu vi que eu precisava de muito mais dinheiro, etc. Mas isso foi uma benção, Gabi. Por quê? Porque na década que se passou desde de 2012, eu continuei aprimorando as ideias e aprofundando mais os motivos, as coisas. Eu gosto muito do fato de que a gente tem protagonistas, mulheres fantásticas, que eu acho que se espelham um pouco com a minha vida. Assim, eu sempre tive ao meu redor mulheres fortes, mulheres que fazem acontecer, mulheres que... E a Angela, né, que é o personagem principal, que é feito pela grande Lynn Lowry, que é um ícone, né, do cinema de terror. Eu me espelhei nisso. A Angela é um personagem que ela fez acontecer. Ela foi uma bailarina. E ela, depois que ela, né, largou, né, a vida foi passando, e ela ficou presa a uma vida confortável, porém sem um lado artístico, sem né, tipo essa criação, e ela enlouquece. My mom's been so freaky. Your mother's coming back home. Like, for good? Is my mom well enough to be at home? Absolutely. Wow, and I thought my family was dysfunctional. Yeah. Então, assim, a tragédia do filme é realmente essa pessoa que tem uma habilidade fantástica, que percebeu que ela agora está casada com um marido que é um inútil. Sim. Ele quer fazer poesia, mas não consegue, então ele fuma maconha. Não sou contra a maconha, ok? Aliás, as pessoas... Muita gente fala, como é que é essa coisa da maconha? Não. Eu achei engraçado. Eu acho assim, como você me perguntou sobre o processo criativo, o meu objetivo principal como roteirista é entreter. Então, muitas coisas do filme são coisas que, claro, não são valores meus,
mas eu quero que as pessoas assistindo o filme, eu quero que elas se divirtam. Então, tem muita coisa ali que o povo fica meio chocado. Não são meus valores, mas eu quero entreter também. Esse é o meu processo. É automático, digamos, não tem como a gente saber para onde que a gente vai, e a gente se descobre enquanto a gente escreve. I'm starving. Me and the Dinosaur. Boney. His name is Boney. Yes. Em algum momento você sentiu que, inicialmente, pelo que você falou, a intenção não era ter humor junto ao terror, né? Seria somente terror. Em algum momento você teve esse estalo que estava caminhando para um terrir, estava sendo, né, trazendo elementos do humor. Engraçada essa pergunta, porque realmente eu comecei a achar situações muito sérias do filme, porque assim, o que está acontecendo, né, na história do filme é uma coisa muito séria. E eu comecei a perceber que existe uma grande ironia nisso. Então, eu vou até te dizer, o tema principal do filme, que as pessoas às vezes não pensam nisso quando assistem, é uma desassociação dos problemas. Tudo isso, essa tragédia toda, podia ter sido evitada se as pessoas tivessem visto a situação e agido. Mas a família observa, né, a matriarca, Angela, indo à loucura, e as pessoas não fazem nada. Elas simplesmente acham, vai estar tudo certo, vai ficar tudo bem. Então, assim, ignorar os problemas não facilita nada. A gente não pode ignorar os problemas. Então, eu vi que existe uma comédia muito grande nesse fato, né? As pessoas falam, por que a família não fez nada? Essa é a comédia. A comédia é realmente, obviamente, está na sua frente. Você tem que fazer alguma coisa para parar isso. E isso criou situações engraçadas, né? E aí vem o lado criativo também de analisar as cenas e foi ficando mais e mais e mais engraçado. Mas vou te contar um segredo. Sim. Esse roteiro, por um momento, ele virou pastelão. E aí, nos últimos anos, né, reescrevendo o roteiro, eu comecei a voltar ao terror. Então, assim, até que assim, eu acho que esse período todo, a gente encontrou um balanço entre o terror e a comédia que funcionou. Porque ele começou sério, aí ele ficou extremo, tipo, corre que a polícia vem aí, entendeu? Sim, E aí eu puxei, e eu fiz assim, a gente fala lá nos Estados Unidos, eu fiz o roteiro mais dark, assim, ele ficou mais sério, mas porém eu mantive a comédia que, no meu ponto de vista, estava funcionando. Recklessness, risk, manipulation. You two will have sex. Not yet. Halloween is coming. I shall prepare a glorious feast. It sounded like a chainsaw. There's probably something wrong with the blender. Are you insane? E eu acho que o humor e o terror têm um casamento perfeito, pelo absurdo mesmo dos dois, né? Então, acho que... É um absurdo, e assim, eu acho assim, é difícil demais fazer comédia. Assim, todo mundo acho que sabe que fazer comédia é mais difícil do que drama, do que qualquer coisa. E assim, existe uma preocupação, existia, né? Muitas vezes a comédia não funciona. Até em qualquer gênero, né? Mas no terror também, como é que você faz um terror que é engraçado? Olha, eu acho que a gente conseguiu, né? E eu sei que não é um filme para todo mundo, muita gente não vai achar tudo engraçado, muita gente não vai achar tudo o tipo terror mesmo. Inclusive, muitas pessoas que são assim do terror, que querem ficar com medo, elas preferem outro gênero. Mas uma coisa que é muito interessante é que muita gente que não gosta de terror gosta desse filme. Eu acho que por causa da comédia, porque elas acham interessante, elas dão risada e aí tira essa coisa do, eu não gosto de terror, assim, não, foi divertido, entendeu? Algo que, para mim, é a cereja do bolo do cinema independente é o efeito prático especial. Sim. E o filme tem bastante efeito prático especial. Conta um pouquinho qual a importância de ter o efeito prático especial no seu filme e
como ele fez a diferença ali nas gravações? Adoro essa pergunta, porque desde o começo que a gente começou, eu falei assim, eu vou fazer esse filme, a gente vai ter que montar esses efeitos. Eu não quero ter o CGI, como é que chama isso no Brasil? É efeito de computador, assim, não quero. Sim. É mínimo, a gente tem muito pouco efeitos de computador. A gente resolveu fazer tudo lá. E assim, é o seguinte, a gente teve que Incrível, assim, incrível. contratar uma pessoa, né, uma maquiadora que sabe fazer, que ela faz essas coisas tem esses tubos que se aperta um negócio, o sangue espirra. Então, assim, montar tudo isso. E assim, eu acho que nada se compara com isso. Pra ser sincero com você, Gabi, eu acho que os filmes de hoje têm muito efeito de computador, e isso acho que, eu não sei, empobrece o terror, assim, eu volto, assim, nos tempos do John Carpenter, né, a coisa, o The Thing, e assim, eu vejo esses filmes e eu acho que eles são muito melhores. Assim, eu amo, assim, e assim, você tá filmando o filme e vendo essas coisas acontecendo em tempo real na sua frente, assim, não Isso existe... enriquece muito para o espectador também, Guilherme. Com Para o espectador, certeza. isso é também muito rico. Vou até contar um deles, tá? Você lembra de uma cena da cabeça em que o cérebro é puxado por cima? Sim, sim. Tá bom, não vou dar muito spoiler, ok? Mas eu Não, vou falar o seguinte. Então, a gente contratou uma empresa que construiu 3 cabeças, ok? E a gente comprou um wig, cabelo, como é que chama? É uma peruca, que era a cor da atriz. Então a gente fez foi meio que assim um jogo de câmeras em que a gente captura essa cabeça e essa empresa colocou dentro um negócio, um cérebro, em que a Angela, ela tem que realmente, fisicamente colocar, né, o saca-rolhas e puxar. Tudo, assim, o que você vê ali é o que a gente fez. Mas é o seguinte, essa empresa fez pra gente, né, eles trabalham com efeitos práticos e tudo mais. 3 cabeças, tá bom? Porque a gente nunca sabe se vai dar certo. Bom, Sim. a primeira cabeça falhou completamente. A segunda cabeça falhou completamente. E aí eu Eita. pensei, ok, só tem uma Última sobrando. chance. Então assim, a gente vai ter que usar agora computador, né? Tipo assim, eu pensei, né? Eu acho que, né? Tipo, joguei dinheiro no lixo, né? Ah, quando funcionou a terceira cabeça, foi como, imagina assim, um lançamento de um foguete de sucesso, que todo mundo levanta e aplaude, né, e pula, e grita, tipo, Copa do Mundo, o Brasil fez um gol, e todo mundo pulou, e foi isso mesmo, foi isso no set de filmagem. Guilherme, o Kubrick e o Iluminado são referências para você. Você cita isso Exatamente. algumas vezes. Que outras obras de terror ou cineastas de horror você tem como referência que te Vou te inspiraram aí? falar, eu vou te falar do Zé do Caixão, o nosso grande José Mojica Marins. Inclusive, eu estudei na escola dele. Vou te dizer, eu estava no Brasil, né? Eu saí do Brasil há 25 anos quase. Mas quando eu tinha 17 anos, eu estudei na escola do Zé do Caixão. E ele vinha às vezes falar com a gente e tudo mais. Eu acho assim, ele foi assim, ele é conhecido mundialmente, primeiro. Por quê? Porque ele fez uma coisa fantástica que ninguém nunca tinha visto. E é por isso que ele fez tanto sucesso. Ele é um criador icônico, assim. Como ele, né? Não vou me comparar, porque não tem como comparar, anos 60 e tudo mais. Mas eu queria fazer um filme original. Assim, quando eu quis fazer esse filme, eu pensei, tem tanto filme sendo feito, né? Como é que eu faço uma coisa, um projeto original? Claro, é impossível fazer, hoje em dia, quase nada completamente original, mas eu queria puxar essa originalidade, né? Como, né, eu mencionei antes o John Carpenter, né, ele fazia efeitos práticos fantásticos, né, o Stanley Kubrick, quando eu penso no The Shining, é um dos filmes que eu mais gosto, que historicamente o Stephen King odiou, mas Sim. mas é a Mas visão do diretor, entendeu? Assim, eu acho assim interessante porque eu queria até te falar que eu não ia dirigir esse filme, eu ia dar para um diretor fazer esse filme. Eu resolvi dirigir porque eu quis ter
como eu passei, acho que uma década e meia né, escrevendo, eu queria ter que a minha visão fosse realizada quando eu sei, né, como ator, eu sou ator e autor, quando você dá o seu roteiro a um diretor, você tem que respeitar a visão dele. E né, o Stanley Kubrick fez a visão dele no The Shining, e o Stephen King historicamente odiou, mas a visão do Kubrick é a visão que eu gosto. Eu também gosto. Então, assim, e é por isso que eu dirigi o filme. Né? Eu acho que simplesmente eu quis que o que eu visse na tela fosse o que eu imaginei. Né? O filme foi exibido no Fantástico A. Conta como foi essa experiência de exibir o filme, um filme de horror, para o público brasileiro. Olha, foi muito legal. Porque assim, ok, eu fiz o filme em Los Angeles, ok? Mas assim, é um filme que muita gente não sabe, mas a gente tinha uma equipe com muitos brasileiros. Ok, não só eu, né? Eu escrevi, né, atuei, dirigi, fiz muita coisa, mas a minha produção principal do filme foi da Sabrina Percário, que é de São Paulo, amiga minha de muitos anos, ela é fantástica. Os poucos efeitos especiais que a gente tem foi o Wesley Costa, de Minas Gerais. O nosso compositor foi o Carlos Lazari, de Porto Alegre. Então, assim, a gente tinha aí, acho que uns 10 brasileiros fazendo filme com a gente. E, inclusive, a comida no set era brasileira. A gente tinha uma amiga minha que fez feijoada, os americanos enlouqueciam, feijoada, né? Que coisa fantástica, né? Então, assim, eu queria que o meu filme estreasse no Brasil. Assim, porque eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, e a gente tem esse pessoal brasileiro. E, assim, quando a gente entrou no Fantaspoa, e assim, essa vai ser a nossa estreia mundial, foi a coisa mais fantástica, porque eu pensei, meu Deus, conseguimos fazer esse filme e ir para Porto Alegre mostrar o filme. E assim, imagina a experiência surreal de você, né, no meu caso, ficar com esse projeto 15 anos e de repente você está lá, aqui, de volta, né, um cinema lotado. Umas coisas que eu mais gosto nesse filme é que o público reage muito. As pessoas, quando você está assim, tem aquela catarse, como é que chama isso? As pessoas do cinema, elas reagem, elas riem, elas participam. E estando no Fantaspoa, que é um festival assim tão reconhecido, foi aí um bom início, né, da jornada do banquete de Halloween, que a gente foi de Fantaspoa, que foi maravilhoso, e em seguida a gente teve uma estreia em Los Angeles, em Beverly Hills, foi ótimo, né? Chique. E depois a gente foi para o México, a gente foi para o Macabro, que é um festival muito legal na cidade do México, que foi uma experiência também incrível. Mas o Fantaspoa, olha, eles foram muito legais e assim, eu agradeço muito, né, ao João, ao pessoal que organiza ali, porque foi uma experiência linda. Guile, se você pudesse convidar 5 personagens do terror para um banquete de Halloween, quem seriam eles? O palhaço Terrifier, né? Com certeza, né? Eu vou falar deixa eu ver, o Jason, vai. O Jason do Sexta-feira 13, o Freddy Krueger do Nightmare on Elm Street, que é como é que chama isso em português? É a Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo. Esse filme foi o que definiu a minha infância. Eu lembro que eu tinha medo de dormir. Que coisa linda, né? Que coisa fantástica, né? Quem mais? Deixa eu ver. Eu posso chamar um diretor também? Pode. Eu quero trazer o José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Eu quero trazer o Kubrick também. Eu quero trazer eles, né, para a vida de novo e sentar com eles também. Vai ser um buffet de Halloween fantástico. Sim, seria incrível. Compartilha aqui com o público brasileiro o que esperar do banquete de Halloween e aonde eles podem assistir. Olha, então, a gente vai ter uma mostra amanhã no Cine Belas Artes Paulista. Tem ainda uns ingressos disponíveis, eu vou estar lá. A gente vai estar dando aí uns dedos cenográficos do filme para as pessoas que perguntam a mim lá. Mas assim, comprem logo, porque acho que só tem uns 15 sobrando. Então assim, se você quiser ir, vai logo. E aí vai estar disponível amanhã no YouTube Filmes, no canal da Claro, da Vivo,
Apple TV, dá para pegar o filme. E assim, espere um banquete cheio de risadas, momentos constrangedores, sangue e uma pitada de, vamos ver, de cérebros na parede. Muito sangue. Vini, muito obrigada. Foi um prazer ter esse papo com você. Eu me diverti muito com o filme e espero que o público também se divirta. Gabi, valeu pela oportunidade e estamos aqui. Aí, fale para os amigos e vamos lá. Com certeza.